Olá, pessoal, Manuela, Janaína. Se vocês quiserem abrir a câmera, estamos só nós aqui, né? Vamos poder fazer uma discussão bem legal. Vou até. Gente, eu só não vou abrir minha câmera porque minha câmera tá muito ruim. Tá, joia, Pedro. Bem-vinda, Manuela. Eu me lembro de você que está Franco Xananã, Xanahan. É, eu Julieta, sou é? Érica. É Érica. Érica, quase. Nada a ver, mas bem-vindas. Gente, eu vou aproveitar aqui que vocês estão aqui e vou. Só um minutinho. Share. Espera aí, rapidinho. Tem que arrumar minha página. Aqui, antes. Artes. Aqui. Bom. Bom, pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui o documento que eu vou escrevendo, porque aí vocês também podem olhar, complementar, sugerir. Como nós estamos em poucas pessoas nessa sala hoje, vamos vamos trabalhando juntas. Bom, primeiro eu queria passar para vocês um pouquinho dessas perguntas provocadoras, né? Aqui nós vamos conversar sobre relações e condições de trabalho. Então, nessa primeira meia hora, a gente vai discutir os desafios. Então, vamos falar de como é viver profissionalmente da sua ocupação. Eu sei que algumas de vocês já responderam isso em outras reuniões, mas eu acho que aqui a gente pode se aprofundar, né? Como é viver profissionalmente da sua ocupação? Quais são as principais dificuldades encontradas nas relações de trabalho? Né? Em que condições você desenvolve o trabalho? Se tem direito a férias, descanso, intervalos, se acessa direitos fundamentais, se tem plano de aposentadoria, enfim, né? Como é a questão de segurança nos eventos, se sua atividade apresenta riscos, etc. Mas primeiro vamos nos apresentar. Quem gostaria de começar conversando hoje? Vamos lá, pessoal, senão eu vou chamar. Vamos lá, vou começar. Não gosto muito de Então, ser a primeira, Janaína, mas não tem problema, vamos lá. bem-vinda, É, querida. Me conta de você primeiro. obrigada. Seu... Bom, então, sou Janaína Amaral. Acho que preciso fazer uma descrição aqui, uma autodescrição. Tem alguém que precise? É Ou bom para o porque depois registro? nós vamos disponibilizar alguns trechos no YouTube, e Uhum. aí eu acho que é. Tá, Pode fazer. legal. Então, bom, sou uma pessoa não binária, né? Meus pronomes são femininos, de pele branca, meus olhos são verdes, um nariz grande. Tenho cabelos castanhos longos, né, abaixo do ombro. Estou usando fones de ouvido, luvas com a ponta dos dedos descobertas, uma jaqueta de moletom cinza. Estou no meu escritório, que tem o fundo com uma parede branca e alguns triângulos coloridos em azul, amarelo e vermelho. Eu sou produtora cultural já há 14 anos. Atuo principalmente com artes cênicas, circo, né, novo circo, circo contemporâneo e teatro, e também audiovisual, principalmente audiovisual de guerrilha, né? Então, curtas-metragens, Orando, médias-metragem. orando. Trabalho bastante também com formação, então formando outras pessoas em elaboração de projetos, porque eu também sou parecerista. Que mais? É tanta coisa que a gente faz, né, para complementar tudo que a gente precisa. Então,
tenho essas ocupações, mas principalmente me defino como produtora. Falando, né? Estou olhando aqui meio que o roteirinho, né? Então, falando de relações de trabalho, eu geralmente sou a pessoa que contrata, né? Sou a pessoa que está à frente do projeto e que contrata, e atuo principalmente como PJ. Então, tenho a minha empresa, né? E faço as contratações, em sua maioria, através de contratações PJ. E faço parte do Circolab Cultural, né? Que é a empresa minha e do meu sócio, que é meu esposo também, e da Arcária Navilab, que é um braço de formação, é um braço Pode repetir, educativo, querida? educacional. É, Sim, Circo, Circolab, Circolab, tudo junto? tudo junto, e Hum, Arcária, com K, Navilab, NAV Lab. maravilha. Deixa eu só dar uma Se arrumadinha alguém, aqui. se alguém quiser seguir também, para a gente ter as apresentações primeiro e depois entrar nos debates. Pode ser, boa ideia. Então, vamos para o participante número 2. Bom, vou ser eu. Só um minutinho, pessoal. Um segundo. Que foi? Acabou o executivo? Acabou. Ok. Por favor, pode continuar. A descrição, né? Sim. Então, eu sou uma mulher indígena, minhas linhagens indígenas são muito específicas no da Colômbia, tenho cabelo grande, tenho uns olhos de penas, tenho olhos puxados, nariz grande, hum, é, não se me ocorre nada. Tenho uma camisa preta, um casaco cinza com branco, e é isso. Então, Então, pode começar, Érica. Conta de você. eu vou contar de mim. Eu levo mais de 22 anos na área do circo trabalhando. Eh, Estudei artes cênicas com ênfase em dança contemporânea na Universidade Distrital na Colômbia. Sou artista assistente, produtora cultural, dançarina, coreógrafa. Não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Não estou te Também não ouvindo. ouço. Alô? Olá, Olá, Ricardo. tudo bom? Tudo ótimo. Conseguiu resolver, Érica? Eu vou passar para a próxima pessoa e aí, quando você conseguir resolver, você volta, tá bom? Nada. Bom, então vou te dar as boas-vindas, Ricardo. É, Você pode ser o próximo a falar, deixa eu te ambientar aqui. É o primeiro encontro que você participa do fórum, Ricardo? É a primeira vez que eu estou participando. Então, esse é o eixo de relações e condições de trabalho, né?
e nós estamos discutindo os desafios e soluções do setor. Mas primeiro nós estamos nessa rodada de apresentação, né, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né, seu nome, território de atuação, segmentos de atuação, né, qual o setor cultural, quais são as ocupações que você exerce, né, como você trabalha, como você é contratado, e se você faz parte de alguma organização de classe. Vamos lá? Vamos sim. Então, peraí, deixa eu ligar a luz, que se apresentar é bom que as pessoas vejam o rosto. Se você puder fazer uma descrição sua. Tá. Meu nome é Ricardo Alexandria, eu sou branco, uso barba branca, um pouco careca, calvo, careca, não sei como eu posso, mas enfim, calvo. Calvo com um pouquinho de cabelo na testa ainda. É, acho que isso já Tá ótimo. tá bom, né? Acho que dá para me perceber fisionomicamente. É, eu sou iluminador cênico. Quando atuo em espetáculo, sou contratado de forma, né, freelance, direto. Enfim, recebo muitas vezes sem contrato formal estabelecido, enfim, contrato de boca pelo produtor. Sou empregado público na TV Brasil, em regime seletista. É, lá sou contratado formalmente como iluminador de TV, que é uma outra categoria profissional. É, esse contrato, hoje exerço lá, estou atuando como coordenador de direção de fotografia, que é um cargo em comissão. Então, estou atuando num cargo em comissão nesse momento, né? Mas Coordenador de. direção de fotografia. Ok. E, eventualmente, também atuo em filmes como diretor de fotografia. Já assinei duas curtas-metragens e um longa-metragem como diretor de fotografia, e faço alguns freelances também como diretor de fotografia. No cinema já existe algum contrato formal já estabelecido, mas também de livre negociação, não tem nenhum cachê pré-estabelecido, não tive nenhum cachê pré-estabelecido para atuar e nenhuma fiscalização para regular, né, o contratante. Fui dirigente sindical no Sinrad. Na gestão agora 2024, eu me afastei por conta de estar exercendo um cargo em comissão. Eu já estava afastado do sindicato, aí renovou a chapa e eu não vinha participar da renovação. Enfim, Mas você porque continua fazendo parte do Sinrad como sindicalizado. sou membro sindicalizado. Sempre fui, na verdade, desde antes, né? Assim, É. desde o início da minha profissão, eu sou sindicalizado. Até no SATED eu fui por um tempo, eu deixei de ser no SATED ele, porque eu fui atuar na televisão, eu fiquei atuando muito mais na TV, mas eles também não têm um método de cobrança, eu acho que também não tem muito interesse de manter sócios filiados, enfim, alguma coisa nesse sentido, então acabei não ficando muito no Sinrad. E aí, assim, eu tenho muito interesse nas relações profissionais, né, nas relações de trabalho, nas relações contratuais de trabalho. Eu me interesso por essa questão e venho acompanhando isso por conta da minha atuação nas diferentes categorias profissionais, e
queria trocar aí informações, é, até de como está se desenvolvendo essa questão dos sindicatos, né? Porque, enfim, o sindicato de cinema atua com a mesma lei do sindicato dos técnicos e artistas em espetáculos. Então, isso tem sido, sei lá, parece que está havendo um desdobramento desse, dessa questão. Eu acho que isso tudo está relacionado, então até esses grupos de trabalho é difícil escolher em qual entrar, porque tudo está ligado, sabe? Então, assim, as discussões todas estão ligadas uma com a outra, então eu fiquei até na dúvida, assim, pô, será que eu vou para as relações sindicais? Mas eu acho que as relações sindicais é outra coisa, assim, é mais institucional. Eu acho que e essa questão das relações de trabalho se interligando, eu acho que tem muito mais a ver com o trabalhador do que com as instituições. Então, eu acho que eu me ligo mais com essa questão. Bom, estou aqui para trocar e para, enfim, aprender também as experiências de cada um. Perfeito, Ricardo. Érica, você conseguiu consertar seu áudio? Ainda não? Bom, gente, então agora eu vou convidar vocês para a gente começar. Voltou? Não, mas vamos. E a gente estava te ouvindo tão bem, de repente Agora, parou. Voltou! agora Fala. sim? Sim, Ai, que bom. Então era isso. Tá. vamos lá, Érica, deixa eu voltar para Eu estava você. preocupada. Érica Então, de quê? Perdão, seu sobrenome? então vou voltar de novo. Vamos começar de Isso, vamos novo. começar de Sem, novo. sem descrição. Sem Vocês descrição. escutaram, né? Tá bom. Então, eu sou mulher imigrante, sou mulher indígena, minhas linhagens indígenas são Muisca e Zenú da Colômbia. Trabalho, meu trabalho é de produção cultural, artista circense, dançarina, coreógrafa. Tenho 3 proyectos focados en esas áreas. Soy idealizadora y directora de producción do primer festival de circo internacional aqui no litoral sul da Bahia, no qual é um festival onde não temos recurso e estamos nessa luta de conseguir recurso por meio de editais e todas essas coisas. Que mais? Todo meu trabalho artístico está focado na identidade e ancestralidade, já que eu também sou poeta e escritora do grupo de poetas e escritoras Mulherio das Letras Indígenas, que é composto por 109 mulheres indígenas de todo o Brasil, de diferentes estados. E também pertenço ao movimento plurinacional de mulheres indígenas guairacunas, onde a maioria são brasileiras, porque o movimento nasceu aqui no Brasil. E também tem algumas indígenas de outros países. Que mais? A ver, não quero esquecer de nada. Como você é E, contratada? Tem contrato verdadeiramente, formal? Tem... Você é MEI? meu trabalho totalmente é do lado independente. Eu mesma sou a que... Ai, como falar? Eu não tenho contrato. Tive uma vez contrato porque trabalhei em Brasília. É informal. Uhum. E você faz parte de alguma organização ou coletivo? Se eu pertenço, Pode repetir para mim de novo? O que você falou, não se consegui eu pegar. pertenço a algum, se eu pertenço a algum coletivo, Coletivo, você falou de alguns grupos que você sim, pertence.
Pode repetir para mim, por favor? Sí, aos grupos ao que eu pertenço. Pertenço ao grupo de poetas e escritoras Mulherio das Letras Indígenas. Poetas e escritoras, Mulherio das Letras Indígenas. O grupo se chama Mulherio das Letras Indígenas. Mulherio das Letras Indígenas. Justo nestes momentos estou de coordenadora de produção para nós fazer um festival literário aqui na Bahia. E mandamos a inscrição para o edital na terça-feira. E o outro grupo se chama Movimento Plurinacional de Mulheres Indígenas Guairacunas. Qual é o outro? Desculpa, abaixou de novo, não pude ouvir. Movimento Plurinacional de Mulheres Indígenas Guairacunas. Movimento Plurinacional Plurinacional de Mulheres Indígenas Guairacunas. Mulheres Indígenas. Agora você vai ter que soletrar para mim, perdão. Vou escrever aqui. Ai, onde que Isso. eu... Vou escrever aqui melhor para você. Os Para seus facilitar. segmentos são circo, poesia, dança. É isso, né? Esqueci algum? Até música também faz. E música. Estou em diversas áreas. Pluri E poesia artista. e sou escritora, né? Também, por isso estou aí no Mulherio das Letras Poesia. Indígenas. Sim. Botar aqui literatura, perdão. Literatura. Ok, já temos os nossos perfis. Então, em vez de colocar individual, eu vou lá para baixo, que eu já fiz separado. Você não quer escrever também o nome do festival? Sim, Seria importante também, acho que seria massa. pode dizer, querida. Nós já fizemos 3 edições desse festival. No próximo ano queremos fazer a 4ª edição. É o primeiro Festival Internacional de Circo da Bahia? Sim, esse é o primeiro festival que existe aqui no litoral sul da Bahia. Mas Sim. nós já fizemos 3 edições e no próximo Sim. ano queremos fazer a 4ª edição, mas estamos precisando de recurso, né? Sim. Só para saber se o nome está correto. É Festival Internacional de Circo da Bahia? Não. A ver, aí te enviei no chat. Também no chat, ok. O nome é Abya Yala, que significa, é sinônimo de América Latina. Significa terra fértil, terra de florescimento, terra de sangue vital. É um nome que é originário do povo Cuna Yala, originário de Panamá e de Colômbia, mas depois se foi expandindo por toda a América Latina e até os povos originários daqui do Brasil conhecem esse nome, mas as pessoas comuns brasileiras não entendem o que significa Abya Yala. Então, por isso eu coloquei esse nome no festival. É sinônimo de unificação. Escutaram? Sim, eu estou só Bom. terminando de colocar tudo aqui, perdão. Tá. Agora foi tudo. Obrigada, Érica. Pessoal, alguém aqui tira férias? Ale, faltou eu, Manuela. Manuela está aqui, amor. Perdão. Aqui. Você era antes do Ricardo, inclusive, mas eu olhei aqui e não te vi, não sei se caiu o outro. Está aqui ela. Manuela Neves, bem-vinda. Isso.
Obrigada. novamente. Meu nome é Manuela, eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, eu uso óculos e eu tô com uma blusa laranja e a parede atrás de mim é branca também. Eu trabalho com produção de eventos e gestão de eventos e questões culturais também, projetos aqui em Brasília. Espera É, aí, que eu já estou escrevendo aqui. Deixa eu só terminar, só um minutinho, perdão. Só eu colar aqui um negocinho, mano, uhum. da Janaína, de território de atuação. Perdão, vamos lá. Vamos lá. Pode continuar, que ele pode voltar. Pamela É, Neves. então, meu território de atuação é Brasília, né? Uhum. Eu trabalho com gestão de eventos e projetos culturais também. Em questão de eventos, eu trabalho com os mais variados tipos de eventos, né? Eu só não faço casamento e batizado e aniversário, mas de resto eu faço Tudo, né? esportivo, faço de música, faço corporativo, de tudo. É, questão de relações de trabalho. Ou eu estou falando muito rápido? Vai indo que eu vou correndo atrás de você. Se eu precisar, eu te peço para você repetir. Tá. Conte. Então, relações de trabalho. Raramente nessa questão de eventos é por contrato, né? A maioria das minhas experiências que foram por contrato foram os esportivos, porque eram eventos grandes, né? Eu fiz Rio 2016, fiz Copa América, é, mas, por exemplo, jogos escolares e jogos universitários não teve contrato, escolares teve, né? Aí era era RPA, né? Mas no geral, eventos não são por contrato, né? No máximo, assim, ter que emitir uma nota, porque eu sou MEI, e eu também, dependendo do que me contratam, eu também faço contratação, porque ocorre tanto de me contratarem para trabalhar no evento, né? Como para trabalhar fornecendo equipe, material, né, essas coisas. E aí eu faço contratação também, mas aí nesse caso eu não exijo emissão de nota nem nada, né, das pessoas que eu contrato, porque Mas você por questão de contrata imposto pelo MEI? é, mas não é o contrato, Porque o MEI pode é, contratar uma pessoa, né? Você fornece a equipe através do MEI? mas é porque não é a minha equipe, é a equipe para o evento. Não Entendi. sei se deu para entender. E aí, de qualquer jeito, não tem isso, outros prestadores de serviço. E aí, de qualquer jeito, assim, aquelas questões de, por exemplo, plano de saúde, intervalos, direitos trabalhistas, isso não existe, né? Especialmente, e mesmo nos eventos que eu trabalhei já, que foram com contrato, né, e tudo, por ser contrato temporário de um mês, 2 meses, né, acaba que não se aplicava essas coisas de intervalo mínimo de almoço, etc., né? É plantão, assim, 18 horas, né? Chega de manhã e só sai de madrugada, né? Exato. Conheço. Coisa Pois feia, esse é, mercado explorador, sem pois é. intervalo. Você tira férias?
no seu Não, trabalho? A Janaína está rindo lá. Você tira férias, Janaína? Quando foi suas últimas férias? Não? Não sei. Acho que foi férias escolares a última. Eu estou nessa também. Tem uns 10 anos que eu não tiro férias. Ai, meu Deus. Bom, como vocês são professoras, não oferece riscos a tantos riscos, risco toda a profissão, né? Mas não é uma profissão que necessariamente suba em altura ou mexa com eletricidade, etc. Ricardo, conta para gente como é que está a questão da segurança. Não, depois a gente vai para os desafios. Calma, primeiro vamos terminar de ouvir a Manuela. Manuela, você faz parte de alguma organização, coletivo? não. Não, Por enquanto, não. por enquanto não. Já é da antes, nem sabe, ó. Pois é. Que mais? Brasília, ocupações, mas na área de produção mesmo, né? E de gestão. É. Uhum. Ok. Então, eu vou continuar fazendo algumas perguntas para complementar pelo perfil. O Ricardo, Oi, oi, pode falar. conta para a gente como é que é a questão de segurança do trabalho na TV. Eles têm tudo Posso direitinho? Como é que... falar da TV Brasil, do Rio de Janeiro, segurança do trabalho. Ninguém até hoje eu entrei no concurso de 2012. De 2012 até hoje, eu não fiz nenhum treinamento de segurança no trabalho, assim, enfim, aqueles mínimos exigidos, né? NR10, o de altura, que eu não lembro mais. Todos esses 35? eu fiz, 35, né? NR É. 35. É, todos esses eu fiz antes, quando eu trabalhei em outra empresa. Nessa empresa, que é uma empresa pública, que em tese deveria seguir todo o rigor da lei, né? Não ocorre. A gente lá tem brigadista, mas que não participa do momento da montagem, da preparação do estúdio. Eles geralmente não ficam no estúdio é, acompanhando as gravações. Enfim, toda a equipe não tem treinamento específico, né? Assim como eu não tenho a maioria da. Enfim, pelo menos a empresa não ofereceu. Se alguém tem, foi por recursos próprios, ou por iniciativa própria, ou por ter feito em outra empresa que trabalha. Uhum. Enfim, nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, está deficitária a questão da segurança, né? Assim, E você mas continua tendo acúmulo de funções? na verdade, agora estou como coordenador, né? Então, assim, eu muito não saí, na verdade, eu tô atuando como, sei lá, como chefe. Então, estou coordenando equipes. É, mas eu continuo recebendo um acúmulo que eu ganhei na justiça, né? Não foi a empresa que me deu, assim, não foi uma decisão administrativa interna, foi uma decisão judicial que provocou o pagamento, o reconhecimento, né, do acúmulo. Mas eu continuo ainda exercendo o acúmulo e recebendo por ele, ainda continua. A empresa necessita de concurso público, né? Enfim, o governo Lula disse que ia investir na TV pública, na empresa pública federal de comunicação. Estamos aguardando.
Mas com esse contingenciamento gigantesco aí, eu não sei se vai ter realmente concurso por agora. Enfim, também posso falar das experiências também de show, que eu atuo com uma banda, né? Viajo fazendo show com uma banda. E, assim, geralmente trabalho em grandes eventos, em grandes festivais, e tenho visto, assim, alguns eventos são bem preparados, assim, bem com equipes bem preparadas, com brigada, com tudo, e outros, apesar de grandes, com menos estrutura de segurança mesmo, assim, você vê que... Enfim, o que eu sinto falta, na verdade, quando chego num evento desses, é identificar quem são os responsáveis ali pela segurança, né? Assim, onde Não tem recorrer, CIPA, né? Não tem nada. exa- exatamente, onde procurar, para onde recorrer. Então, é tipo, eventos grandes mesmo, como, sei lá, Rock in Rio, Lollapalooza mesmo, esses mega eventos. Eu fiz outro dia aí um evento grande em Brasília, que era o nome, meu Deus. Esse era uma bagunça total, mas era grande o evento, cara. E agora eu não vou lembrar. Não vou lembrar o nome. Que é tanto festival que eu vou que eu não lembro mais de ninguém. Né? Alguns não oferecem E, nenhuma condição de segurança. mas, mas assim, eu percebi que não tinha nada, assim, nenhum controle de segurança tanto do público quanto dos profissionais ali envolvidos. Eu vejo muito um problema com chuva também, assim, sempre uma coisa que me dá medo e que eu já vi algumas vezes acontecer é de chuva com vento, sabe? Tem que parar tudo e sair de dentro do palco, sabe? Sair porque balança, porque entorta, porque... Fala, meu Deus do céu, mas como é que monta esse negócio todo e não prevê que pode dar um vento um pouquinho mais forte e esse palco envergar todo desse jeito? Não, perigo isso. E aqui em Brasília tem muito também, sabe? Teve um evento que eu fui Uhum. chamada para fazer acessibilidade, e aí caiu um toró e o responsável pelo evento ameaçando a equipe técnica no palco. Se vocês, eles não vão parar, não tem condições, risco de choque altíssimo, o vento está lateral, não sei o que, parará, parará. Quem não fizer, não recebe. Ameaçando os Caramba! técnicos e botando a vida das pessoas em risco, sabe? Eu falei, eu vou chamar a Meu polícia se Deus, você... que É, loucura! sabe? É o que a gente passa, gente. Por isso que vai ser importante a gente estar junto com, ou trazer tudo isso, estar junto com o Ministério Público do Trabalho, sabe? Estar junto com o Ministério do Trabalho para a gente fazer a estrutura de fiscalização funcionar, né? Queria pedir para vocês, Olha, tudo que uma vocês estão vez, falando aqui já é desafio, né? Então, vamos dar mais uns 15 minutinhos, continuem me contando aqui, podem falar até simultaneamente, a gente vai se organizando. Continuem dizendo, falando sobre esses problemas que vocês encontram no setor de vocês. ó, eu acho que a gente está que a gente está com problema, que a gente tem problema na verdade, assim, é que, enfim, o Ministério do Trabalho tinha sido todo completamente desmontado, né? E assim, esse setor de fiscalização, eu lembro que na minha época, enquanto eu estava dirigente sindical, no primeiro mandato ainda, eu fui. Não, quando eu era da CIPA, da EBC, da TV Brasil, eu não era nem do sindicato. Eu procurei várias vezes a fiscalização do Ministério do Trabalho, denunciando questões de estrutura da EBC, né? Tipo, a porta do estúdio, ela abre para dentro do estúdio, ela não abre para fora. É uma puta de uma porta pesada. Então, assim, sei lá, numa coisa numa situação de incêndio, por exemplo, aliás, toda porta de emergência tem que abrir para fora, né? Nunca pode abrir para dentro.
né? Assim, você tem que empurrar ela e ela abrir para você conseguir escapar. E lá, além de ser uma porta gigantesca, era uma porta pesada e emperrada. Então, essa era uma coisa que a gente brigava muito. E as outras saídas de emergência eram vedadas. Então, só tinha essa porta e mais uma porta pequena para escapar desse estúdio. Hoje já fizeram uma obra, tem mais saídas, sabe? Mas nessa época não tinha. E eu procurei o bombeiro várias vezes, e não dava em nada. Assim, denunciava, chamava o bombeiro, enfim. E aí uma vez fui lá na Secretaria de Fiscalização do Ministério do Trabalho. E aí consegui encontrar o fiscal lá e fui conversar com ele. Ele falou, cara, a gente não tem gente para atender todas É as simples, né, demandas. dizer que não tem gente para atender. Aff. É, Ricardo, vamos dar uma circulada aqui para ouvir um pouquinho. A Janaína está com a mão levantada. tá. Conta, Janaína. Bom, ia trazer alguns pontos aqui de desafios, né? Pensando nessas Uhum. relações com instituições de trabalho. Eu acho que começa pelo fato que você já apontou, a gente não tem uma definição muito correta de quais são as funções e quais são as atribuições. Então, a gente vai fazer as contratações e a própria pessoa que quer fazer a contratação, às vezes, não sabe o que ela quer. Então, ela quer um iluminador cênico, mas ela fala que quer um técnico em iluminação. Ela quer fazer um processo que é criativo, mas ela quer uma pessoa para operar lá no final e ela quer que seja a mesma pessoa. Ela não consegue entender que tem uma nuance nesses trabalhos, né? Ela não entende que existem quinais diferentes para trabalhos diferentes, que tem CBOs diferentes para trabalhos diferentes. Então, acho que tem esse primeiro ponto aí que a gente tem essa dificuldade de entender mesmo a cadeia produtiva e isso fica claro no momento da contratação. A maioria dos trabalhos não são feitos com contrato, né? Então, a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, né? Quais são as obrigações delas e nem quais são os direitos delas. Na minha área especificamente, acaba sendo quase mal visto fazer um contrato, porque é tudo muito próximo, tudo por indicação. E aí, Uhum. às vezes você faz um contrato com a pessoa e a pessoa olha, tipo, "Ah, contrato pra quê? Você me conhece, eu te conheço." Fica uma Meu relação assim. Deus. E assim, de verdade, as pessoas acham estranho que tenha um contrato. Você pede, por exemplo, uma emissão de nota fiscal, como aconteceu recentemente, fiz o contrato, tudo certinho, no contrato tem certinho também qual que é o CTN que precisa estar naquela nota. Eu sempre confiro qual é o CNPJ da pessoa, se ela tem o KNAI correto e tal, tudo certo. E aí, na hora de emitir a nota, no caso era uma nota de intérprete de Libras. Uhum. E aí eu pedi como tradução e a pessoa me manda a nota como ensino de arte, música e outros não especificado anteriormente. E aí você cobra a pessoa e ela fala, não, mas é assim que eu emito sempre. Eu emito assim para a prefeitura, eu emito assim para fulano. Você vai falar assim, então, mas para mim você vai emitir o certo que é esse daqui. E a pessoa fica chateada. Ela demorou 3 meses para conseguir incluir, porque ela não tinha feito corretamente no município, né, o cadastro dela. Então, assim, tem Nossa. detalhezinhos que tem a ver com essa parte burocrática da coisa que surgem na vida dessas pessoas que fazem trabalhos técnicos, que prestam serviço e que elas acabam sendo meio que obrigadas a descobrir no meio do caminho. E a gente que está aqui fazendo contratações também tem que entender como é que a gente conversa com essas pessoas e ajuda elas, inclusive, a resolver os problemas delas. Então, assim, fui eu lá ligar na prefeitura, fui eu lá informar, né? Tipo, olha, é assim que você faz na prefeitura, tá? Você tem que fazer esse processo aqui, é isso aqui que tá errado. Sua inscrição municipal tá sem esse KNAI cadastrado corretamente. E aí a gente que sai de chato. Um outro ponto que você estava falando sobre a questão de segurança, né? Quando eu estava trabalhando no MASP como produtora de eventos, a gente tinha uma coisa assim muito estrita, muito certinha. Então, o brigadista estava lá em cima,
de jeito nenhum podia subir numa escada sem o equipamento correto. Isso era muito, muito certo, mas foi o único lugar que eu já trabalhei que tinha essa definição muito correta. Mesmo em Sesc, eles deixam passar coisas, né? Até em festivais, grandes encontros e tudo mais. Nem verifica se tem NR35, se tá ou não com capacete, se tá com o sapato certo ou não, se tá com luva certa ou não. Não tem ninguém nem vendo. Então, assim, essa fiscalização, ela realmente não funciona. E ela não funciona nem por parte do Ministério do Trabalho, nem por parte de quem está contratado para estar fazendo esse tipo de fiscalização. E aí a gente que está numa função de produção, que identifica isso e fala sobre isso, a gente também às vezes está num lugar de ser o chato. Ah, mas ninguém está me cobrando, nunca foi assim, é assim que eu atuo há 20 anos nisso, nunca me pediram para pôr um capacete. É complicado. Então, acho que tem todo um processo de conseguir fazer com que as pessoas que estão trabalhando dentro das artes técnicas conheçam seus direitos, entendam da burocracia também e entendam que muito disso é para proteger. Então, acho que esse é um desafio aí que a gente precisa abraçar enquanto classe, né? Vai para um lugar aí de uma formação, mas eu sinto que Pois, a gente precisa achar um caminho também para resolver. perfeito. Mais, mais desafios, pessoal. Diga, Érica, pode falar. Respecto a desafíos, aquí no litoral sul da Bahia, compreendiendo que Brasil é muito grande, né? Mas o estado da Bahia tem uma condição muito precária com a cultura, poucas oportunidades, a maioria de oportunidades na arte e na cultura chegam para Salvador da Bahia, que é a cidade mais grande, né, a capital do estado baiano. Eu moro em um povo pequeno, que é o município de Uruçuca, sou atuante cultural aqui neste território, e é bem Uruçuca, difícil. Uruçuca, Serra Grande, Uruçuca, Bahia. E é bem difícil aqui, porque eu sei que em todo lugar tem desafios, né? Mas aqui acho que é bem diferente porque eu já morei em São Paulo 1 ano e meio e morei em Rio de Janeiro 1 ano. Levo 8 anos aqui no Brasil e senti que aqui na Bahia é bem precária a situação. E na área do circo, pessoalmente, sendo idealizadora do festival que faz, eu quis falar com a prefeitura de Uruçuca aqui, falar com as pessoas, como fazer rede, né, para realizar o festival. E verdadeiramente não recebi apoio de nenhum tipo. O sea, então, as 3 edições que fizemos do festival foram totalmente voluntárias, com muitos artistas voluntários, éramos 48 artistas mobilizados para fazer esse festival, né? Com muitos braços, com muitos cérebros, muitas ajudas, sendo de todas partes do Brasil e também de fora. Então, é bem triste essa situação. E agora decidimos fazer editais, né, para conseguir esses recursos para fazer a quarta edição. Porque apoio aqui de parte da prefeitura, de parte da Secretaria de Cultura aqui no município, tampouco. Aqui não tem Conselho de Cultura, imagina, não temos Conselho de Cultura. É o único município que não tem Conselho de Cultura. Precisamente eu pertenço ao Fórum Permanente de Cultura, onde estamos vários artistas e estamos nos reunimos uma vez por mês para
para construir esse Conselho de Cultura. Estamos nessa construção. Que bom, é muito importante isso, Sim. porque senão a política não chega na ponta, né, Érica? Desculpa, Sem conselho, o dinheiro do Ministério não tem como ir para o... Sem secretaria de cultura específica, sem... O município nada. fica vendido. Que tristeza. Estamos, sim. Os pequenos desafios da Bahia, de Uruçuca. Né? Mas estamos aqui, firmes. Vamos partir, então, para as soluções? Deixa eu ler para vocês aqui. Aqui, soluções. Né? Temos 30, agora, e 7 minutos, ganhamos 7 minutinhos aqui dos desafios, mas você acha que promover o reconhecimento das ocupações que existem é uma solução para melhorar as questões trabalhistas? Né? Como isso seria possível, na sua opinião? E estabelecer regras sobre funções e responsabilidades dos trabalhadores e empregadores. Você acha que os sindicatos podem atuar na melhoria de condições de trabalho, na fiscalização? Né? O que você acha sobre um termo de ajustamento de conduta para convenções coletivas? Né? Existe, outra coisa que eu não perguntei, né? Existe piso no seu estado ou para a sua categoria? Né? Existe uma tabela de valores, a não ser aquelas coisas da FGV que eles chamam de tabela, de Salic Net, só isso mesmo que define os valores nos projetos, né? Alguém aqui faz Isso parte que de um indica. sindicato que tem a convenção coletiva? Vai lá, Ricardo. Seu sindicato tem convenção coletiva? Tem piso? Ó, É até cumprido? onde eu saiba, assim, até onde eu saiba, minha experiência na vida sindical, assim, toda categoria tem uma convenção estabelecida. Toda ela. Assim, a dos espetáculos aqui tem uma convenção lá anual que eles fazem aquela assembleia mequetrefe que não vai ninguém e aprova, enfim, mas tem. E tem uma tabela lá também que eu acho muito ruim, mas que existe, sabe? É, e também tem regulação de contratação. Eu acho que, assim, claro que a fiscalização, a participação das entidades, enfim, da direção sindical atuando, estimulando a participação de trabalhador também organizadamente, pode ajudar em alguma coisa, assim, pensando em solução, né? Aham, Mas, diga. Qual é a mas, sugestão? mas o que eu acho que muda mesmo são, cara, quem muda o ambiente são pessoas, sabe? Não adianta você vir com nenhuma regra, tipo lei que não pega, sabe? Nome que não, como é, nome que não, sabe? Criam-se, sei lá, pode criar as funções que forem lá, mas que se a gente não incorporar isso, o trabalhador não incorporar aquilo como, sei lá, como a profissão dele, como a função que ele faz. Então, acho que tem uma coisa de, sei lá, de pertencimento da coisa, sabe? Não adianta a gente. Mas o A que gente fazer para melhorar esse pertencimento? eu, eu, Né? eu Quais são as acho que soluções? Assim, formação, eu acho gostei que da assim, a sugestão da gente vive Janaína, numa porque tem a ver com formação isso, né? tem total a ver com formação. Eu acho que tem a ver com a sociedade que a gente vive. Assim. A gente precisa de apontar referências como aquilo, sabe? Eu lembro quando eu me tornei iluminador, eu falei assim, o Jorginho de Carvalho foi o primeiro iluminador a assinar o nome iluminador, sabe? Tipo, o meu sonho era trabalhar com o Jorginho de Carvalho. Então, assim, tipo, eu sou um iluminador, eu gosto, assim, eu assino dessa forma, sabe? Eu sou esse cara dessa função, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. Agora, assim, numa sociedade onde a gente está vivendo, né? Assim, um mercado de trabalho, onde a gente vive a polifunção, né? Que você, Uhum. enfim, hoje você faz a tudo, né?
e enfim, você quer ser tudo também, porque você acha isso bacana e tal. Então, acho Sim. que, sei lá, a gente tem que entender que é a cabeça das pessoas. Não adianta a gente ficar, não, porque o fulaninho não se valoriza e que, sabe, ele não, sabe, desvaloriza a categoria porque aceita um cachê abaixo, faz duas funções, três funções, e o cacete é quatro. Não, bicho, a gente tem que ter formas de, sei lá, eleger referências e apontar para elas, sei lá, esse sistema de estrela, enfim, isso é uma merda, mas eu acho que esse é o caminho que a gente vai encontrar para assim, bicho, sei lá, não existe mais aquela coisa do, sei Eu não lá, entendi sua sugestão, de passar para. Ricardo. Assim, eu acho que a gente tem que ter referência sei lá, referências profissionais mesmo, sabe? Fulano de tal é o cara do som, sei lá, é o cara mixador, é o cara de, sabe? E a gente, isso é muito local, isso não é em nível nacional, sabe? Isso é Boto muito fé. local, sabe? Isso é muito nos lugares. Sei lá, eu fico vendo, por exemplo, um pouco, é, não sei, é muito de nicho, muito de local. Eu não consigo ver uma coisa muito ampla que consiga modificar uma realidade, sabe? Eu acho que as Tá, realidades joia. eu acho que elas vão se modificar. É isso, a gente tem que pegar os locais, aí ter a formação local, aí ter aquela referência local. Ou então, assim, tipo, tinha os mestres que iam viajar ao Brasil para passar o conhecimento, enfim, isso, sei lá, talvez a Funarte pudesse fazer isso, sabe? O que ela fazia, né? Pega o fulano de tal, vai dar uma oficina em tal lugar, que vai falar da profissão, e que vai olhar aquilo, né? E aí a gente vai pegar esse mestre e falar, pô, que legal esse cara, olha, ele fez isso e aquilo, ele é uma referência. Aí, Tá, assim, dentro dessa formação se fala da profissão e da função. Bom, desculpa, eu falo pra Não, caramba às desculpa, vezes. eu que às vezes interrompo mesmo, mas aqui é para a gente ir batendo essa bola. Temos inscritas aqui Manuela, Érica e Janaína nessa ordem, tá? Manuela, já estou aqui para anotar suas contribuições. Então, eu acho que nessa questão do você se conhecer, é, e o Ricardo comentou aí de que ele acha que não adianta ter lei ou o que quer que seja, nome, mas eu acho que é muito Não, importante a falei, gente ter. desculpa, eu não falei que não adianta. Assim, eu posso até ter falado que não adianta, mas não foi a minha ideia falar que não adianta. A lei é importante, mas eu acho que isso não basta porque tem um monte de lei que não pega, sabe? Então, assim, tudo bem que a gente pode pensar a lei, pensar a descrição, pensar tudo, mas isso não vai funcionar sozinho. Tá bom, continua, Então, Manuela. eu acho assim que eu, pelo menos, nesses meus caminhos tortos de pesquisar e tentar estudar sobre gestão, sobre cultura mais a fundo, etc., eu sinto falta de um, digamos assim, um abecedário da cultura. Produtor. Mas aí você tem que destrinchar que tem o produtor executivo, o produtor musical, o produtor disso, o produtor daquilo. Né? E eu acho assim importante até justamente para como o Ricardo comentou também essa questão de gente que faz duas ou três funções ganhando por uma, né? Justamente para a gente ter uma definição validada pelo governo que a gente até possa utilizar contra quem quer que a gente faça cinco coisas ganhando com uma só, né? Porque uma que eu sei assim fácil ultimamente, porque minha formação é fotografia, meu ex-marido é fotógrafo, e eu via muito as pessoas procurando fotógrafos para fazerem fotos e vídeos, para ser fotógrafo e videomaker na mesma pessoa. E isso, assim, quando você para ler os estudos, são coisas diferentes na prática, né? Então, eu acho importante a gente ter essas definições do que cada um faz,
com, com uma validação do governo, né? Ou uma coisa que a gente possa utilizar para cobrar, né? Daqueles contratantes que querem abusar do trabalhador, né? Perfeito, Manuela. Eu acho que esse é um caminho, sim, viu? A gente fazer uma publicação do que cada função faz, do que cada ocupação faz, da divisão mínima, né, entre um tipo de produção e outro, enfim, de níveis, de eventos de portes diferentes, que têm uma sistematização de equipe diferente, né, e o que precisa ter de segurança para cada um desses tipos de evento. Perfeito. Janaína, era você ou é a Érica? Desculpa. Acho que é a Érica primeiro. Érica, desculpem. Então, escutando todas as propostas, né, de soluções, eu pensava em construir um livro de instruções para cada função específica nas diversas áreas. Espera aí, rapidinho, deixa eu achar você aqui. 2, achei. Pronto, pode começar. Uma ideia, né? Todo Aham, começa com as boas ideias. Então, um livro, fazer um livro com as instruções para cada função específica nas diversas áreas artísticas, assim como Manuela falava de para produtora, outra para fotografia, outra para, enfim, um livro que tenha todas essas informações ajudaria muito na construção, uma boa formação essas, com essas coisas. Outra Outra seria capacitações em formação de políticas públicas, que seriam já aulas, que é outra ideia, né? Aulas, cursos, para facilitar essa formação em políticas públicas, porque verdadeiramente muitas pessoas não sabem de políticas públicas. E não é que não conseguem entrar nesses trabalhos de contratos, porque não sabem, não sabem. E mais nas áreas artísticas, políticas públicas e é muito direitos, assim. né? Desculpa te interromper. Exatamente. Sim. Políticas públicas e direitos. Janaína, mais alguma, Érica? Não, acho que por agora Por isso. agora, isso, tá ótimo. Se penso outro, vou falar. Ok. Janaína? Ó, tinha ido bastante nas anotações aqui, eu fui bastante para esse caminho de glossário, né? A Manuela falou abecedário, acho que seria um glossário. Eu sinto que é um glossário que precisa reunir tanto a descrição das funções, quanto os CBOs, CNAEs e CTNs correspondentes, Peraí, né? descrição das funções, Sim, o CBO, o BO, CNAE e o CTN correspondente, né? Então, o né? CBO para quem é O que é seletista. CTN? Desculpa, só interromper, já que pode. O que é CTN? O CTN é o Código de Tributação Nacional, é o código que vai na sua nota fiscal quando você tem um determinado CNAE. Então, CBO é para quem é seletista, né? Quem é CLT. O CNAE é o que você coloca quando você registra a sua empresa, né? Que é o Código Nacional de Atividade. E o CTN é o Código de Tributação Nacional. Então, cada CNAE tem um CTN correspondente. Às vezes a pessoa tem um CNAE e aí ela vai emitir a nota, ela usa um CTN nada a ver com nada, que ela nem devia estar usando. E aí, com isso, a gente tem informações errôneas para os nossos indicadores, né? Ah, Então, entendi. Perfeito. Eu devo fazer muito ter isso. esse entendimento é interessante. No caso do Informação. CBO, Janaína, eu acho que a gente pode botar DRT também.
Legal, porque tem coisas que tem DRT e tem coisas que não, né? Exatamente, só para as que Se são tiver, é bom ter. regulamentadas, né? Sim, eu anotei aqui também que algumas dessas funções, elas precisam obrigatoriamente de alguma formação específica, né? Não necessariamente às vezes é DRT, mas vamos supor Rigger. Rigger tem que ter formação em NR35, né? Falando aqui do circo, né? A pessoa que vai lá, faz o Uhum. trabalho em altura, faz as amarrações, às vezes faz a lonja de quem está no aéreo. Então, ter esses detalhes, informações sobre sindicatos, então, a quais sindicatos essa função, essa categoria tá ou pode se vincular, e também, se fosse possível, claro, estou falando aqui idealizando, tá, Não, gente? perfeito, é isso mesmo. Médias, A gente tem que pedir tudo. médias, médias de valores, e aí a gente pode falar por projeto, por hora, né, por semana, enfim, algo que a gente já costuma trabalhar quando a gente está falando de sindicatos, mas a gente sabe que as listas que Projeto, os sindicatos diária, disponibiliza, horas projeto, diária, hora, eu acho que projeto, diária e hora, acho que e mês, né? já Às acaba, vezes. mais raro em alguns lugares, mas também é possível. Então, assim, né, pensando em glossário de funções com esses pontos aí para a gente trabalhar, disponibilização de modelos de contrato que tenham validação jurídica, porque eu sei que para a maioria das pessoas que estão fazendo contratações, a maioria delas não tem assessoria jurídica. Então, assim, se fosse possível Disponibilização que, de como contratos, coletivo, contratos que perdão. tenham validação jurídica, ou seja, que alguém, um grupo ou um coletivo que tem acesso à assessoria jurídica, né, consiga disponibilizar modelos que sejam úteis para o coletivo, né? Então, Perfeito. eu não tenho como propor, né, para todos os meus projetos, tudo que eu trabalho, que eles tenham um assessor jurídico. Mas se eu sei onde eu consigo acessar isso, por exemplo, através da ANTE, eu consigo acessar modelos de contrato que são válidos para algumas categorias específicas que eu sei que passou por alguém que tem conhecimento. Então, eu vou ser contratado por isso, não vai ter contrato. Então, eu proponho que esse seja o contrato que vocês utilizem para me contratar. Pronto, já estou conseguindo me proteger de alguma forma. Perfeito. E uma outra coisa são campanhas de mobilização, né? Como a própria Ante fez agora com esse evento, teve uma campanha que vocês fizeram para que as pessoas pudessem estar aqui. Então, eu sinto que às vezes a gente falha um pouco em conseguir divulgar o que já está feito. Tem muita coisa que já Uhum. está feita, que a gente não tem compilado num único lugar, e que a gente podia talvez fazer essa pesquisa e juntar isso, deixar tudo disponibilizado de uma forma organizada e Um simples, e aí repositório. através um repositório de ferramentas, um repositório desses contratos, um repositório dessas informações, como acessar sindicatos. Eu sinto que falta, às vezes, a gente usar os recursos que já estão disponíveis e comunicar que eles estão disponíveis. Que é um pouco o que vocês estão fazendo aí com as pesquisas, por exemplo. Vocês estão falando, gente, já tem um monte de pesquisa, mandem as pesquisas. Uhum. É uma forma de criar um repositório. E aí eu sinto que tem muitas ferramentas, tem muito conhecimento que se perde porque são muitas pessoas fazendo e a gente acaba não se articulando em rede. Se a gente já tem a ANTE com um ponto de referência, a gente pode pensar em um repositório e que as pessoas também fiquem sabendo através de campanhas de comunicação que usem uma linguagem que dialogue, né? Não pode ser nada rebuscado, tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa Uhum. fácil e que as pessoas consigam acessar também de forma simplificada. Acho que são essas três possíveis soluções aqui que eu fui anotando ao longo da nossa conversa. Gostei. Eu também. Aí só, acho que só colocar a lei, né? Que eu acho que a lei também nesse glossário é bom, a lei regulamentadora, né? As leis, né, o Ricardo? Isso, Porque isso. é, a gente tem a lei do SATED, a gente tem a lei do ONB, a gente tem, enfim, tem aqueles decretos Como é que está aquela questão, Ricardo, das ocupações que caíram do Sinrad? Continuam caídas? Continua caída, a gente tem que brigar muito, Rafa. A gente tem que brigar muito.
eu vejo Oi? assim, até comparando com a lei dos artistas, né? E técnicos e artistas, eu acho que vocês deram sorte, vocês, né? Enfim, os artistas e técnicos, que também me incluo, né? No final de Aham. contas, eu atuo. Mas é como eu sou empregado, porque, assim, isso é uma, que a gente é, né? A gente é carimbado pelo patrão, na verdade. Então, assim, você é o que o seu patrão diz que você é. Você não é, o, enfim, a lei só te reconhece se você é empregado por uma categoria. Então, assim, se eu trabalho para banco, eu sou bancário. Então, você é reconhecido como bancário enquanto empregado daquela atividade econômica. É isso, como eu sou empregado de empresa de radiodifusão, aí eu acabo me referenciando mais por ela, mas eu também sou empregado por artista informalmente, né, Me conta por uma coisa, qual, produtor. qual é o número Mas, daquele mas decreto? Você lembra que extinguiu várias profissões dos radialistas? eu não lembro, não, mas eu posso pesquisar aqui Eu vou agora e te botar passar aqui aqui, no chat. decreto do Temer, depois a gente vê qual é, porque Isso. é outra solução que a gente pode. Decreto do Temer que virou do Bolsonaro e virou do Lula agora, né? Porque qualquer decreto eles podem anular, e eles não anulam, nenhum dos dois anulou. Mas vamos Então, pedir para anular agora no fórum, né? vamos pedir. Fala assim, ô Lula, você pode anular esse decreto aí, anula. Vamos lá, Janaína. Ale, um outro ponto que eu pensei aqui, que é uma possibilidade da gente encontrar caminhos para chegar nas pessoas que estão nas artes técnicas, é a gente ir através das instituições já estabelecidas. Então, se a gente fecha uma parceria com o SESC, para o SESC, para todas as contratações que forem feitas, eles divulgarem o repositório, por exemplo, ou o Uhum. glossário, ou a ANTE, é uma possibilidade da gente conseguir chegar em mais pessoas. SESC, SESI, enfim, qualquer instituição já estabelecida, grandes festivais, então rede de festivais que existe. Poxa, se a gente consegue chegar nesses lugares que a gente conversa com uma pessoa que multiplica, né? Inclusive, acho que foi a primeira vez que eu ouvi sendo falado de artes técnicas. Foi, acho que a primeira vez realmente que eu ouvi esse termo e eu já abracei para mim. É isso, não vou usar nenhum outro termo mais. Inclusive porque é isso, o que a gente faz é parte de um trabalho artístico criativo, né? E muitas vezes a gente não Exatamente. consegue ser reconhecido por isso. Então é isso, abracei, estou usando, vou continuar usando ele para sempre. Essa é uma discussão que a gente está na Funarte, porque a Funarte criou primeiro um GT das áreas técnicas, e aí foram convidados representantes de todas as regiões e tal. E lá a gente discutiu que o nome que a gente queria era artes técnicas, porque não tem sentido a gente ficar apartado, né? Nós somos Com artistas certeza. técnicos. E a gente precisa de mais políticas públicas, inclusive, né? Para aprimoramento das artes técnicas. Existe pouquíssimo, pouquíssimo. Tanto que quando surgiu aqui, falando aqui de São Paulo, né? Quando surgiu o PROAC no ano passado de aprimoramento técnico-artístico, né? Que eu fui contemplada com esse projeto, inclusive, quando eu olhei lá na lista, né, de quem foi contemplado, eram poucos os que estavam buscando aprimoramento, que dava para identificar pelo nome, assim, que era na área técnica. A maioria era artístico. Justamente porque quase não tem. Então, assim, como a gente está num lugar que a gente está no meio do processo, a gente não é a ponta, a gente não é quem contrata, a gente está aqui no meio da relação de trabalho, a gente fica meio esquecido nas políticas públicas, mas elas só acontecem com a gente. Uhum. Então, a gente precisa também estar movimentando aí, porque tem muita coisa para ser feita, muita possibilidade de políticas públicas para as artes técnicas. muito Perfeito. difícil. Desculpa, não ouvi, Ricardo.
Não, eu estou pensando aqui, porque na verdade eu pensei alto com o que você falou. É muito difícil essa coisa de estar no meio, estar na ponta, estar no início. Eu acho que isso não deveria fazer a menor diferença para a política pública, né? Na verdade. Mas eles só Pois estão é. enxergando a gente agora, né? Exatamente, porque, enfim, o fim é o É, mesmo, né? No final das ex- contas. exatamente. Pois Mas é, é, mas ainda existe uma dificuldade desse diálogo, né? De que nós estamos trabalhando como coletivo, né? Para que exista um produto cultural ali no final, ou um evento acontecendo, que sem a gente não acontece, né? Não tem artista no palco, não tem álbum, não tem um monte de coisas que se não tiver a Graxa trabalhando, não não acontece. tem, Mas a gente foi muito esquecido, inclusive na pandemia. exatamente. E outra Totalmente. coisa, a gente acaba refém nas contratações, né? Porque se você não aceita aquele cachê, outro faz, né? Então, se você, olha, você vai trabalhar num festival de 5 dias, você vai com o seu carro, você vai usar o seu celular, você vai se alimentar por conta própria, você Tá tudo incluso. tá É all igual resort, é all inclusive. inclusive. Exatamente. Tipo assim, ó, você vai Mas eu acho executar. que tem umas coisas que acontecem, sabe? Assim, tô falando da minha experiência, de como eu enxergo o mercado de trabalho, sabe? Assim, tem um, sei lá, você vai trabalhando e você vai chegando em determinados patamares profissionais que parece que é uma coisa também como é tão restrito e é tão difícil chegar, que fica ali um círculo, assim. E eu acho que isso é, inclusive, antiprofissional. Assim, por exemplo, o cinema mesmo, assim, que é uma mega de uma indústria, assim, sei lá, sabe? Que não. Enfim, quem atua no cinema acha que não é indústria, que não tem uma indústria estabelecida no Brasil. Mas, assim, você vê uma. É isso, uma coisa de panela mesmo, assim. Eu vou dizer com todas as letras. É panela mesmo, assim. Para você entrar nessa panela, meu irmão, você tem que girar, mas girar muito caldo ali, sabe? E aí, assim, você vê umas coisas acontecerem que o fulano entra porque fez o curso de cicrano, que foi indicado por outro fulano e chegou, sabe assim? Tem caminhos que não são acessíveis para todos os mortais nessa, nesse mercado, e não são, sabe? Você chegar no mainstream do show business, sabe? Assim, é uma escadinha que você vai, bicho, assim, que não vai chegar todo mundo mesmo, sabe? E que quando você chega lá também, às vezes, tão de saco cheio que tu quer descer a escada, sabe? Assim, porque eu falei, meu Deus, porque é difícil, sabe? E eu não sei como fura. Acho que só fura isso através de política pública, sabe? Só fura isso estabelecendo um mercado organizado, Eu acho que é com a sabe? gente também, sabe? Assim, eu ando bem frustrada. Eu vou aproveitar aqui para falar também que eu sou das artes técnicas, mas é, é, é muito complicada a questão das relações de trabalho, né? Porque depois que você começa a ver o quanto existe exploração e trabalho análogo à escravidão dentro dos eventos que você faz parte, quando você Muito, começa a eu vejo. futucar, sabe? Tipo assim, eventos que eu fazia há 10 anos e que de 5 anos para cá eu faço questão de perguntar quanto ganha a pessoa da limpeza. Se ela ganha. Total. Aí o dono do evento fala assim: não, eu estou pagando R$ 180 para a empresa. Aí você liga para a empresa e pergunta quanto ganha o funcionário. Ganha R$ 80, sem alimentação, sem transporte para trabalhar 12 horas e tem um micro-ondas lá para ele esquentar a alimentação dele, que ele tem que trazer de casa. Agora, se ele tiver sede, ele tem que comprar uma água de R$ 10 num evento, porque não tem como ele sair do evento para comprar aquela água. Então, às vezes, nem água, nem banheiro na House Mix, nem ou na área de camarim,
ou você vai usar e fala, não, é só para os artistas, quando é em casa de show, né? O camarim é só para o artista e você tem que ir para uma fila de público, às vezes, para conseguir ir ao banheiro. E quando você começa a criticar essas coisas, você não é mais chamado para os eventos. Eu, aqui em Brasília, eu passei de fazer a coordenação de 12 festivais por ano para nenhum esse ano, porque ali nos últimos anos se tornou figura não grata, porque a gente vê essas coisas. Porque a gente fala, olha, tá subindo no palco sem capacete, sem cadeirinha. Porque você vira e fala, não tem É. convenção de comissão. A ambulância precisa estar na montagem e na desmontagem. Ela não é só para o público no dia do evento, né? Então, a gente, eu acho que não adianta ter só uma campanha, sabe? Eu acho que esse é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer com os nossos pares, para a gente não ir aceitando isso, para não ficar tudo na cabeça da Lê, ou da Janaína, que dá uma cobrada ali, ou da Érica, que virou e falou: não sobe no circo aí sem amarrar uma cordinha. Enfim, a gente tem que se responsabilizar pelos nossos. Mês passado, eu participei de 3 vaquinhas para velórios. Uma foi suicídio, sabe? A galera não tem dinheiro para morrer, né? Então, Foda. eu não sei o que Isso. apresentar de solução, mas eu acho que tem que ter, eu acho que talvez uma greve geral pela segurança e o respeito no trabalho, a gente aproveitar no que vem o dia de luta do trabalhador da cultura e ninguém fazer um evento e cada um fazer uma campanha pelo backstage seguro, sabe? Por água, comida e banheiro, a tríade básica de qualquer Pelo trabalhador. mínimo. Né? Não é porque eu sou CNPJ que eu não tenho direito à alimentação. Não, esse é CNPJ só para burlar a contratação também, né? Assim, a maioria das pessoas. Né? Assim, Né? Ale, eu olhei, eu olho muito isso que você está falando, assim, sabe? Quando eu subo no palco, assim, no backstage, que eu olho. E quantas vezes eu abri camarim assim e falei assim, aí chama a galera da limpeza e da segurança, invade e come essa porra toda. Porque, bicho, assim, quantas vezes a gente vai trabalhar e nem toca na comida do camarim também, sabe? Nem toca, nem toca. Olha assim, sabe, aquele monte de comida e né, bloqueia pro cara não entrar. Falei, chama a galera, abre, vem galera, pode comer, come aí. Esses 2 camarins E, aqui é nosso. não, e Vai. às vezes é tão cultural já, as pessoas estão tão acostumadas que aquilo não é para elas, que elas nem, tipo, elas já desligaram daquilo. Então tem produções, por exemplo, que a gente faz, que a gente tem que falar para vocês, ô, gente, camarim é para vocês também, tá? Ó, o banheiro daqui é para vocês usarem também, não precisa ir usar lá o outro. É Porque isso. as pessoas estão acostumadas e condicionadas de que elas não têm o mínimo, de que elas têm que levar água de casa, de que elas não podem usar o banheiro, de que o camarim não é para elas também, que o camarim é só dos artistas. Então a gente precisa fazer o processo, inclusive, de reeducação. E Perfeito. aí eu acho que é bem interessante também pensar, né, quando a gente falar de campanha, de conscientização. Não é nem só a campanha de mobilização, mas a campanha de conscientização dos próprios direitos. E eu anotei aqui outras 2 possíveis soluções de articulação com OAB e com conselhos regionais de contabilidade, porque são 2 áreas que muito difícil você encontrar profissionais que entendam como trabalhar tanto com o setor cultural quanto com o setor de eventos e entretenimento. Peraí, Janaína, E deixa eu voltar para quando. você aqui. Tá, Pode falar. Ainda nas coloquei parcerias, aqui né? que parcerias com OAB e conselhos regionais de contabilidade, que são 2 áreas que a gente tem um déficit muito grande de profissionais. Então, a gente não tem contador suficiente para atender a demanda que a gente tem, que seja especialista em políticas públicas para a cultura, que consigam entender sobre projetos culturais. Falando isso porque, assim, eu sou filha de contadores
E eu praticamente formei o meu pai para que ele possa ser o contador dos projetos que eu atuo. E aí eu trago daqui a parte da cultura e ele traz de lá a parte, né, da contabilidade, e a gente fica aqui num bate-bola tentando entender, porque tem muita coisa que vale para um lado e não vale para cultura, não vale para evento, não vale para entretenimento, tem que ficar achando o meio termo. Olha, E a mesma coisa com a OAB, porque também é difícil encontrar assessoria jurídica para eventos, projetos que têm questões de direitos autorais, ou você paga muito caro, muito, muito, muito caro, ou você não tem nem. Às vezes a pessoa, o advogado, nem sabe que esse é um ramo possível. Então, eu acredito que seria bem interessante que a gente tivesse parcerias justamente com esses órgãos que poderiam, né, trazer mais pessoas formadas para a nossa área, que ia ajudar bastante também da gente conseguir ter direitos garantidos, contratos decentes, né, sindicatos um pouco mais fortalecidos, enfim. perfeito. É, Seria possível ter realmente, eu não sei, sabe, mas pensando aí nesse glossário da colega, da proposição da colega, será que o Ministério colocaria em alguma página da Funarte um glossário desse, assim? a gente pode sugerir. Fabi, Couto, maravilhosa, estamos no nosso último minuto. Eu nem pude te ouvir, não vi que você estava na sala. Mas eu É, acho que as escolas também, assim, eu acho que está muito na formação, sabe, Ale? Assim, como você falou antes, eu acho que está muito na formação mesmo. Essa conscientização tem que vir lá da escola, sabe? E o problema é que a gente não passa pela escola. não tem escola para Não, não tem mais para nem vida aquela na escola. cultura. Não, Tem não tem nem escola de mais aquela ofício escola. artístico. Agora, para você E não tem. entender isso que a Janaína falou, para você entender das questões jurídicas, para você conhecer toda a legislação de eventos, né? A parte burocrática de alvará, parará, para você entender como fazer um projeto e colocar os quinais certos, solicitar certo as coisas, para você fazer prestação de contas, para você fazer uma contabilidade. Imposto. É isso, imposto, sabe? Aham, Não é só ensinar a escrever projeto, sim. tem que Pô, ensinar total. tudo. Tem que É. ensinar a pessoa a ser Tem trabalhadora, que a se ter. reconhecer, se valorizar. É. Gente, a gente vai ser abduzido a qualquer segundo para a Eu vou sala fechar, principal. pessoal. Vou me despedir também aqui de todo mundo. Eu estou aqui com o meu povo querendo já jantar. Obrigado aí por tudo. Eu vou participar mais, tá, Ale? Eu tenho. Cara, assim, eu parei de participar de tudo que eu não tinha mais, não estava conseguindo viver mais. Eu precisava cuidar dos meus filhos. E assim, três filhos, são três, não, são quatro. Uma casou, então já encaminhou, então sabe? Saiu. Então agora estou contando com três aqui na minha conta, mas eu vou Mas tentar chegar mais volta. junto aqui e ouvir vocês mais. Beijão para todo mundo aí, obrigado Beijo, pelo papo e Ricardo. vou acompanhar esses relatórios. Vamos fechar bonita essa reunião agora. Tá. Boa noite. Boa noite, mas não vai embora. Vamos lá para a sala principal, a gente vai ser abduzido.